Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui para poder conversar sobre saúde, especialmente nesse contexto da pandemia do Covid-19. Hoje nós vamos conversar sobre a manutenção e a preservação e a transformação dos desafios à saúde pública no combate à Covid-19, com a epidemiologista Ana Paula Nunes. Mas antes eu gostaria de convidar a vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória da Eletricidade é uma instituição criada há 34 anos, recém 34 anos, para preservar a história da indústria da eletricidade e atualmente se dedica à gestão da memória e da informação e do conhecimento no setor da energia e em outros mercados. Na era da informação ultraveloz que nós estamos vivendo e da hiperconectividade, a memória lança seu novo posicionamento estratégico, olhando alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha de transmissão entre o passado, o presente e o futuro. Neste momento, nossos acervos históricos deixaram de ocupar exclusivamente o espaço físico e estão acessíveis também no espaço digital. No nosso site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor. Conheça mais informações pelo endereço www.memoriadaeletricidade.com.br. Bom, hoje nós vamos conversar com a Ana Paula Nunes, que é graduada em fisioterapia pela Universidade dos Vales do Jequitinhonha e Muriqui, com especialização em fisiologia do exercício pela PUC Minas, realizou mestrado e doutorado em saúde pública com ênfase em epidemiologia na Universidade Federal de Minas Gerais, o mestrado, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, o doutorado. É pós-doutora pelo Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e atualmente é professora adjunta da Faculdade de Ciências Básicas e Biológicas no Departamento de Ciências Básicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Muriqui. Ela leciona especialmente as disciplinas de bioestatística e epidemiologia e faz parte de dois núcleos de pesquisa: o Núcleo de Pesquisa, Estudos em Extensão e Saúde Coletiva e do Núcleo de Extensão, de Ensino, Pesquisa, Extensão e Divulgação sobre a Escravidão. É também tutora do PET Conexão dos Saberes com comunidades quilombolas e preside o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas na mesma universidade. É um prazer contar com a Ana Paula aqui para a gente poder conversar um pouco. Eu já vou convidá-la para a nossa conversa, reforçando que a dinâmica é basicamente enquanto vocês vão entrando e ela vai entrando, a dinâmica é a mesma. Eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai conversar, mas vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo da nossa conversa, tá bom? Ana Paula, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo você ter aceitado o convite para poder participar dessa conversa, compartilhar seu conhecimento e sua experiência sobre a epidemiologia, a saúde coletiva, no momento de crise que nós estamos vivendo, a prolongada crise sanitária que nós estamos vivendo no Brasil, que é sanitária, mas também social. E queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Eu resumi, né, quase assim um pouco, mas é sempre difícil fazer resumos de trajetória. Queria que você falasse um pouquinho antes de eu fazer algumas perguntas sobre o tema de hoje. Bom dia a todos e a todas. Igor, um prazer enorme, né, participar dessa conversa, né? Na verdade, de fato, nem tudo cabe no Lattes, né? É, Então,
Sempre tem alguns detalhes. Eu sou, né, epidemiologista, né? É, desde a pós-graduação foi com isso que eu sempre trabalhei, né? Assim que eu formei. A fisioterapia fez parte da minha vida durante a graduação e depois não mais, né? E aí eu venho trabalhando sempre com a epidemiologia, mas muito focado na epidemiologia social, né? Porque quando as pessoas confundem muito a epidemiologia com a estatística, né? Uhum. E aí a gente tem na epidemiologia social é quando a gente começa a pensar o processo saúde e doença, considerando, né, as variáveis também do indivíduo, como também variáveis contextuais. Então, esse acaba sendo mais uma pegada, né, que eu tenho, que eu tento trazer aqui para dentro da universidade, os trabalhos, os projetos, tem sempre esse foco mesmo de contextualizar o indivíduo, né, e entender o processo saúde e doença dentro desse contexto amplo, né, e não só no nível individual, né? Então, eu leciono para todos os cursos aqui da UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Você falou Murici, né? Alguma Desculpa, coisa é. de Mucuri. É, e aí foi onde eu formei, né? E voltei 10 anos depois como professora para lecionar aqui na Faculdade de Ciências Básicas. E aí a disciplina que eu leciono é epidemiologia e bioestatística também, aqui na universidade. Eu, né, atuo, sou líder do NEABI, né? O meu foco, eu tenho trabalhado muito com a saúde da população negra, né? Aí, por isso que eu sou líder do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. A gente tem mais duas outras linhas de pesquisa. Uma trabalha com juventude e outra é da literatura, né? O professor Mário e o professor Juliano estão com a gente também, né? A Bia. E eu só quero aproveitar e já fazer propaganda que o núcleo ele é aberto a todos e todas, né? Então, não necessariamente só da comunidade interna da UFVJM. Sou também participo do Núcleo de Saúde Coletiva e o PET, Conexão de Saberes, e do NUPET também, que é estudo sobre a escravidão, né, que é a líder é a professora Adna, e o PET, Conexão de Saberes, que eu sou tutora, né, do PET, e aí é uma proposta bem legal, o PET Conexão de Saberes, porque ele trabalha com comunidades quilombolas e todos os bolsistas, que são 12 bolsistas, eles têm que ser oriundos dessas comunidades. Então, assim, o que fica bastante legal é que a gente fica fazendo projetos de ensino, pesquisa e extensão com todos os membros da comunidade, né? Das comunidades quilombolas. E aí os próprios alunos, eles sabem as demandas das comunidades, né? Porque ou eles vivem ou tem né, avô ou mãe que vive dentro da comunidade, o que facilita muito o trabalho, mas que nesse momento, né, de pandemia, a gente foi extremamente, como a maior parte, né, dos pesquisadores, penalizados, porque a gente não consegue ter acesso às comunidades, porque nem todos têm internet. Aí eu vou passar alguns dados para vocês que eu separei, para ter Uhum. uma noção assim do que é uma comunidade quilombola, como eu acompanho, né, isso muito, principalmente durante a pandemia. E aí eu estou vendo que existem os perfis de comunidades quilombolas, e aqui em Minas, por ser um estado muito amplo, né, a gente tem as comunidades mais distantes ainda, né, dos grandes centros ou até do interior, que é o que acontece aqui. Né? Eu estou em Diamantina, as comunidades quilombolas ficam distantes daqui da cidade, né, em relação à cidade polo, por exemplo, se a gente pensar em saúde, né? É, E aí, né, a ideia é a gente falar um pouco, né, da epidemiologia do coronavírus e aí eu vou trazer depois alguns exemplos, tá? A gente vê, né, a gente acho que já está muito claro para todo mundo que não é uma doença democrática, né, Uhum. como nenhuma outra, né? Isso que eu sempre achei e falava desde o início. Nenhum processo de saúde e doença é democrático, né? O fato que todos vamos morrer, todos podemos adoecer, ok, mas existem pessoas que têm mais chances de adoecer e mais chances de morrer.
E quem são essas pessoas? Né? São as pessoas que têm uma maior vulnerabilidade social e econômica, obviamente, e a maior parte delas são pessoas negras, né? E aí o movimento social teve e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, eles tiveram que fazer um grande movimento para conseguir colocar, né, para conseguir trabalhar com os dados de mortalidade da Covid-19 e colocar o quesito raça-cor, né? E só foi assim, a partir daí, que começaram a perceber que a maior mortalidade, né, a incidência da doença, ela estava maior nessa população, né? E aí, se a gente para pensar, né, é uma coisa muito óbvia, né? Porque a gente tem uma população que tem uma alta vulnerabilidade social e econômica, e a maior parte dessa população é a população negra. E quem que é essa população? São pessoas que desde o início não fizeram distanciamento social. Uhum. Não porque não quiseram fazer, né? Não fizeram porque não tiveram a oportunidade de fazer o distanciamento social. E isso faz com que o vírus circule mais dentro dessa população. Então, aquela pessoa que sai para trabalhar, para atender no balcão, ela tem um contato, por mais que seja com menos pessoas, né? Ela leva isso para dentro de casa, né? Então, a gente tem uma chance maior de pessoas infectadas estarem nesse, nessa parcela da população, na base da pirâmide, que tem uma alta vulnerabilidade, tanto social quanto econômica, né? Se a gente pensar assim, qual que teria sido o ideal, né? Seria que a gente tivesse feito o distanciamento social de maneira efetiva, né? De verdade. O que de fato ficava sempre aquele vai e não vai, né? Isso. E aí, né, obviamente, cabe comentar que foi um desleixo, na verdade, da presidência, né? E aí, se a gente tivesse um líder, né, que realmente aceitasse a doença, que realmente trabalhasse com a ideia do distanciamento social, enfim, com certeza, a gente teria menos mortes e menos infectados hoje, né? E isso foi um erro enorme, assim, E tem uma outra, desculpa considerado. Pode falar. interromper, mas uma outra questão das políticas de proteção social nesse momento, né, que Uhum, também demorou muito tempo para chegar, para se organizar, embora um país que já tenha um histórico, pelo menos, de mais de uma década, né, de políticas sociais, né, enfim, como Bolsa uhum, Família, como então, do ponto de vista da informação, é muito difícil compreender a demora, né? E da gestão da informação, uhum, é muito difícil de compreender essa demora. Quer dizer, tem por um lado essa dimensão de uma desinformação ou uma negação, né? Mas uhum. por outro tem essa questão das formas e as políticas de proteção social. Desculpa te interromper, é só que eu acho que, Nada, não tem como você problema falou, do não, ponto de vista imagina. social, né, essa dimensão das políticas públicas é muito importante também pensando o processo de saúde e doença, né? Desse ponto de Não, vista com das certeza. determinações sociais. Uhum. Não, com certeza. E a gente tem que pensar que o nosso país é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, assim, quando vem a ideia que vai ter uma pandemia, né? Essas políticas, elas já deveriam, né? A pandemia, assim, chegando aqui no Brasil, né? Que eu quero dizer, essas políticas, elas já deveriam ter sido iniciadas antes de chegar, né? E não porque a gente sabia que ia chegar. Estava chegando em todo lugar, como que não ia chegar aqui, né? Uhum. Então, assim, as políticas elas deveriam ter sido acionadas antes, porque aí, quando chegasse, a estrutura já estaria montada para receber, né, a pandemia aqui no Brasil. Então, foi um erro enorme, né? E aí, quando a gente fica pensando assim, né, bem lá no início, ficava, lava suas mãos, passa álcool em gel, né, cuidado com o lixo, enfim, se a pessoa estiver contaminada, deixe no quarto isolado. Gente, isso é uma coisa extremamente elitizada, Uhum. é um pensamento extremamente elitizado. Quem são as pessoas que realmente podem fazer o distanciamento social?
quem são as pessoas que realmente água não falta na casa. Eu não estou falando de exceção, eu estou falando da maior parte da população brasileira, né? Isso que eu fico assim um pouco assustada, como que as pessoas ainda não perceberam isso. É a mesma coisa de falar, eu trabalho com saúde da população negra, mas na verdade eu trabalho com a saúde da população brasileira, porque a maior parte da população brasileira é negra. Então, assim, como que existe, né, o sistema todo, ele faz a gente pensar como se o topo da pirâmide, né, a parte de cima da pirâmide, representasse a maior parte da população. Não é isso. A maior parte da nossa população está na base da pirâmide. Isso é muito óbvio, está na base. E aí, quem são essas pessoas que estão na base? Aí eu trouxe a gente do PET Conexão, né? Eu não sei se eles estão aqui, mas eu convidei todos. É, Aí eu trouxe algumas informações, né? A gente trabalha em grupos, aí tem um grupo que trabalha, que ficou responsável por traçar esse perfil das comunidades, né? Que a gente é responsável, que é da região do Seio, para a gente entender mesmo até que ponto as tentativas, né, de prevenção cabem dentro das comunidades quilombolas, né? E aí a pesquisa ela tem um viés, né, na verdade, porque a gente fez uma pesquisa pela internet, né? E aí, quando a gente faz uma pesquisa pela internet, só responde quem tem acesso à internet. Então, assim, e aí a gente pensa, quem não tem acesso à internet provavelmente tem uma maior vulnerabilidade social dentro daquela comunidade. Então, pode ser que esses dados, né, que eu vou passar agora, eles estejam subrepresentados, né? Uhum. Talvez a gente tenha dados piores em relação a esses aqui, né? Mas, de fato, continua sendo um pouco assustador, ao meu ver, assim, e pensar que essas comunidades são comunidades distantes, né, já do centro, né, da cidade polo, que é Diamantina, mas que a gente tem comunidades mais distantes ainda, né? Então, assim, eu vou só passar aqui algumas informações e aí a gente já pode ir discutindo também, que eu acho legal, quem tiver dúvida, a gente já pode ir trazendo essa discussão. Então, assim, quando a gente pensa no processo de saúde e doença, a gente tem vários fatores que interferem, né? Obviamente, a escolaridade, renda é uma delas. Renda foi uma pergunta que a gente escolheu não fazer, porque eles não gostam de. Ah, não, mentira. Renda, nesse projeto a gente fez sim, vou falar. Então, em relação à escolaridade, a gente teve uma parcela da população, né, 20%, que tem ensino superior completo, né? E isso deve muito à nossa universidade aqui, que está no Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Que as pessoas conseguem fazer um curso, principalmente a LEC, que é a Licenciatura em Educação no Campo, que ele é o contratempo dos cursos de graduação normais, né? Vamos falar assim, normais. Então, quando a gente entra de férias, eles vêm fazer o curso. Então, eles fazem curso à distância e ficam dentro da universidade no período de janeiro e julho. Então, a maior parte deles, né, que tem o ensino superior completo ou que estão fazendo, eles estão vinculados à LEC. E aí você pensa assim, como que a desigualdade, né, ela cada vez mais ela vai, como que essa situação que a gente está vivendo ela fortalece ainda muito a desigualdade, porque a gente entrou em ensino remoto, a LEC não tem como entrar em ensino Uhum. remoto, Uhum. né? Então, as Sim. graduações estão andando, a LEC está parada, né? E a LEC que dá conta da maior parte dessa população. Mesmo assim, a gente tem uma parcela de quase de ensino médio completo, 30%, né? Que fica entre fundamental e completo, dá quase 40%, tá? Todas as pessoas que a gente né, que responderam questionários relataram ser negras, né, ou pretas ou pardas, né? É, Aí vem algumas questões, né, que a gente pensa assim em trabalhar, porque são comunidades que eles dependem muito tanto da cidade de Diamantina quanto da cidade de Cerro para resolver questões básicas como tirar dinheiro no caixa eletrônico. Então, apesar da pandemia,
eles continuaram circulando, né, nas cidades para condições básicas, né, tanto às vezes de saúde, né, que as unidades básicas ele não fazem atendimento, às vezes de alguma coisa muito mais específica, como também para a questão de ir no mercadinho, comprar coisas, tipo essas situações assim. E aí a gente perguntou quantas pessoas que moram, né, nas casas. E a maior parte, quase 50%, relataram que moram 5 pessoas ou mais dentro de uma casa. Né? E aí, quando a gente pergunta, então, quantos dormitórios tem essa casa, a maior parte relata que tem 2 dormitórios só. Então, a gente tem uma casa com dois, que moram na maior parte, 5 pessoas, e que só tem 2 dormitórios, certo? E, além disso, a gente tem que quase 90% das casas só tem um banheiro, certo? Então, são situações extremamente precárias. E quando a gente vai mesmo às comunidades, eu já fui em 6 delas, agora esse ano a gente ia começar a ir nas outras, né? Que ao todo são 12. Aí veio a pandemia e a gente suspendeu. Realmente são condições precárias, né? Asfalto não tem, é tudo terra, eles vivem muito de plantação mesmo. Tem algumas comunidades que trabalham com produção, né, de derivados do mel, trabalham com abatimento de frangos, essas coisas assim, né? Mas a situação, em geral, ela é muito precária. A renda, a gente viu também que quase 50% é um salário mínimo no máximo. Então, imagine vocês que a gente tem a renda média da família. Então, a gente tem uma situação aqui que a gente pode pensar no extremo, uma casa de 5 pessoas, com um único banheiro e 3 dormitórios, 2 ou 3 dormitórios, né? E quem mantém aquela casa, a renda daquela casa é até um salário mínimo, né? E aí, quando a gente, então, beleza, né? Então, quando aí a gente vai para as condições de saneamento básico, né? Tem outras informações aqui que depois a gente está terminando o artigo e a gente Uhum. pretende publicar, e aí a gente envia para divulgação. Quando a gente pergunta se falta água na sua residência, para a gente manter, assim, nem estou pensando, nem perguntei nada de álcool em gel, né? Lavar a Uhum. mão com água e sabão, né? Que a gente está pensando. 35% fala que falta, 30 mais 11, 40, 50% quase aqui fala que falta. Ou responderam sim, né, que faltam com frequência, ou às vezes. E aí a gente tem 5 moradores nessa casa, e a água falta. E aí a propaganda de televisão fica o quê? Lava suas mãos com frequência. Uhum. Não tem água, cara, não tem água, né? Então, assim, como que isso vai funcionar, né, dentro de uma comunidade desse tipo? E aí, quando a gente pergunta com que frequência que falta, 51% relata, né, que pelo menos falta 3 vezes na semana. Entendeu? Então, são condições extremamente precárias. E aí, para encerrar, né, porque fica muito cansativo, porque eu, como epidemiologista, eu amo, né, os dados, né? Não. Mas, assim, nem todo mundo ama, né? É... Aí, o que eu achei muito legal, né, assim, desde o início da pandemia, foi a mobilização das comunidades para não receberem pessoas de fora. Isso foi uma conscientização que o grupo, que a gente começou a fazer em grupo, eu entrei em contato com todos os líderes, né, das comunidades quilombolas, dessas que a gente trabalha, conversei e relatei a importância, porque muitas pessoas vêm aqui de BH, São Paulo, tem muita gente que vem também, e ficam nessas comunidades, às vezes tem casa nas comunidades. E aí não adianta uma pessoa circulando dentro de uma comunidade, né, que às vezes são comunidades até pequenas, teria capacidade de infectar a Uhum. população daquela comunidade, por exemplo, né? Além de mudar os hábitos, né? Porque se ninguém está saindo da comunidade, por exemplo, eles podem circular tranquilamente na rua, porque o vírus ali não entrou. Mas se vem alguém de fora, a chance disso acontecer, né, é grande. Então eles fecharam as comunidades, né? E aí fecharam mesmo, não deixaram entrar, alegaram essa situação de calamidade, né, pública, e relataram também o fato de uma pessoa ter a capacidade de infectar a comunidade. Então essa movimentação eles fizeram dentro da comunidade, que foi uma coisa bem legal.
E aí, aí só para encerrar, né, a gente perguntou também se tem se a pessoa conhece alguma família ou a própria família que está passando alguma dificuldade financeira, né, durante a pandemia. E 57% relatou que tem alguém, né, ou a própria família, ou conhece alguém que esteja passando alguma dificuldade financeira, né? Então, são dados assim extremamente relevantes, que obviamente não são representativos, né, das comunidades quilombolas e rurais, mas de fato já traz uma visão para a gente, né, do que é como que é a situação social e econômica dessa população. E aí, né, Ana, eles infectaram, a gente teve alguns casos, pouquíssimos casos dentro da comunidade, né, que foram infectados, porque realmente né, a comunidade foi fechada, e uma sorte, né, que nesse momento eles tiveram, é esse distanciamento, né, das cidades, né, de referência, que eles utilizam como referência, Diamantina e Cerro, e a baixa densidade demográfica, né? Então, a maioria são comunidades pequenas, mas que vivem em áreas grandes, né? Então, assim, essa baixa densidade demográfica também acabou acarretando um benefício, né, para eles, para diminuir a contaminação. Então, o que eu trouxe aqui, só para a gente ter uma ideia, que a gente tem que pensar, né, a pandemia, né, nesse perfil de vulnerabilidade social e econômica a qual a maior parte da população está exposta. Isso eu acredito que seja o princípio básico, né? E aí, além disso, aqui em Minas, por exemplo, a gente tem um dos estados que tem uma maior subnotificação dos dados, um dos estados do Brasil que tem uma maior subnotificação dos dados. E a gente tem a subnotificação é uma realidade brasileira de Sim. qualquer doença que a gente tem, é real isso. E não seria diferente, obviamente, em uma pandemia, né? Que o processo é muito mais agitado, né, do que uma doença crônica, por exemplo, se a gente pensar. E se tem uma subnotificação de hipertensão arterial, de diabetes, né, que a população vai no posto de saúde, que faz o registro no hospital, enfim, a gente vai ter de uma pandemia, né? Obviamente, isso não resta dúvida, né? O fato é importante a gente ter o conhecimento, né, da subnotificação e que aqueles dados eles não representam a realidade. Isso que eu acredito que seja muito importante. Então, se a gente eu faço parte aqui do gabinete de crise, né, da Prefeitura de Diamantina, representando a universidade, e aí as medidas, né, que a gente foi tomando, isso enquanto gabinete de crise, ela era eu participava, né, dessa votação, enfim, e trazia essas informações técnicas, né, para gente, para tomada de decisão. E aí foi uma coisa, inclusive, foi uma experiência muito legal, mas ao mesmo tempo um pouco assustadora, porque aí você vê que realmente a ciência, as pessoas não acreditam na ciência. Uhum. E aí eu não estou falando a questão de ser isso ou ser aquilo na política, não. As pessoas não acreditam na ciência brasileira, as pessoas não acreditam. Então, quando eu levo a informação técnica, né, eu sou uma ou duas dentro do comitê que faz parte da informação técnica, só que eu tenho 10, 15 pessoas que participam votando com os seus achismos. Né? Então, eu acho que dá para abrir, eu acho que a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente consegue fazer aquilo. E aí sempre sou o voto vencido, né? Porque o embasamento técnico ali, ele não funciona, né? As pessoas não acreditam, simplesmente as pessoas não acreditam, não adianta falar, olha, tem um artigo científico que está falando isso, isso e aquilo, não acredita. Isso vem na mesma balança do achismo deles, né? E Uhum. aí a gente vê o quanto que a ciência no Brasil ela é extremamente desvalorizada. Ela é extremamente desvalorizada. Isso eu achei muito triste, foi uma experiência muito ruim pensando por esse lado. Né? Então, aqui uma cidade muito pequena, eles adoram a universidade estar aqui, né? Agradecem sempre a presença da universidade em todos os espaços, né? A gente tem diversos projetos de Sim. extensão, mas quando a gente vem com a informação técnica, aquilo ali
entra na balança como um achismo. Isso para mim foi uma experiência muito ruim. E aí, só voltando na questão da subnotificação, é que a gente tem que pensar, né, se a gente tem um estado que tem subnotificação, aquele estado, o estado ele tem a composição dele por municípios. Então, significa que os municípios estão subnotificando a informação. E aí a gente deu um maior azar também de ser um período eleitoral, né? Então, assim, a subnotificação, eu acredito que ela está Aumenta. pesada, né? E, ao mesmo tempo, o distanciamento social, né, acabou, né, praticamente no Brasil todo. Aqui, as pessoas, por exemplo, elas estão achando bom, a gente teve esse final de semana e agora, quando a gente tem um boom de turistas circulando na cidade, né? Então, assim, é um paradoxo, sabe? Que a gente vai vivendo. Todo mundo sabe da importância do distanciamento, da dificuldade de fazer o distanciamento, porque agora a gente chegou em um momento, né, que realmente está difícil fazer o distanciamento, mas ele seria muito, talvez a gente já teria a gente já estaria numa condição melhor se lá atrás a gente de fato tivesse feito distanciamento de verdade, né? E aí, quando eu falo, eu estou falando da maior parte da população. As pessoas deveriam abrir mão das suas empregadas domésticas, né? E aí, claro, gente, que vai influenciar na economia, né? Isso não tem a menor chance de não ter impacto na economia. Mas a questão é aquelas políticas que deveriam ser feitas, inclusive principalmente para os pequenos comerciantes, Sim, né? sim. Ela não foi realizada. Então agora eu vejo como a cidade que é pequena, né? A gente circula dentro dos comércios e tudo mais, e a gente vê que está todo mundo assim lutando, né? Porque aqui a gente não tem um grande comerciante, né? Que a gente tem pequenos e médios comerciantes. E aí está todo mundo meio na guerra mesmo para conseguir manter o comércio aberto, né? Mas aí foi muita falta de investimento lá atrás, né? Dessas políticas, né? Sociais e econômicas, enfim, de tudo que deveria ter sido feito, né? Você Então, falou de. assim, Não, que pode falar aí. você falou de pontos muito importantes, assim, que eu gostaria quase puxar fios desse novelo, porque são questões muito importantes para pensar os desafios à saúde pública que, né, que está se colocando na pandemia. Uma das coisas que eu venho notando, e aí pela sua fala me lembrou bastante, toda a própria organização de movimentos sociais ou a reorganização em Uhum, relação, né, à cobrança de atitudes ou de políticas, de ações, né, dos governos federal, municipal, estadual, uhum, em relação às suas vulnerabilidades. Então, a gente pode uhum, reconhecer isso nas populações indígenas, né, também uma cobrança de ação para além, né, da entrega uhum, indiscriminada de medicamentos, né, como aconteceu. uhum, E isso também se deu, eu acho, você pode me confirmar, se não me falha a memória, no mês passado, em setembro, que a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, foi ao STF também cobrar, né, medidas, né, de urgência no combate à pandemia. E quando você toca numa questão que é importante, que é a subsistência, né, muitas dessas comunidades têm uma prática de subsistência muito marcada ou pelo plantio no território, pelo lugar do uhum, território, mas também o que significa ou vem significando o isolamento, a manutenção do isolamento diante das necessidades de subsistência, porque pode ter pequenos comércios, você falou, né, do abatimento de uhum, frango, né, do mel e outros produtos que podem ser comercializados nesse momento. Como é que é um paradoxo, né? A manutenção do isolamento sem políticas, né, públicas que garantam uhum, cesta básica, renda mínima, né,
questões como essas. E aí eu não estou falando só da dimensão federal, mas também municipal, estadual. E, por outro Uhum, lado, a necessidade dessas pessoas sobreviverem. Né? É um paradoxo que se coloca muito para se. Queria que você falasse um pouco, por um lado, dessas organizações, né, ou reorganizações de movimentos sociais diante da pandemia, e também, né, desse paradoxo, né, que você colocou, que às uhum, vezes é como conciliar uma urgência de uhum. saúde também com uma necessidades básicas de sobrevivência. Ô, Igor, na verdade, eu vou trazer a experiência dessas visitas, né, que a gente fez com o PET Conexão de Saberes nessas 6 comunidades, né? Na verdade, o que que acontece? Eles realmente eles trabalham com a subsistência, né? Eles têm a vinculação com a terra, né? Eu não sou antropólogo, então assim é só experiência mesmo, né? Uhum, Eles têm essa vinculação com a terra, né? Com o espaço, com o território disso aqui ser meu, né? Mas por outro lado, eles também enxergam a necessidade que eles têm de ir em grandes centros. Então tinha comunidade, por exemplo, que o dinheiro não circula. Não tem dinheiro, o dinheiro não circula. É troca, eu troco meu alface pela sua couve, sabe? Só que quando a gente pensa, aí eles falam, a gente perde muita verdura. Porque lá, quando a gente olha assim numa horta, tem todo mundo está plantando couve, todo mundo planta tomate, entendeu? Então, assim, a gente estava com um projeto de trazer a horta comunitária com a ideia de ter inclusive essas diferenças, né, de plantio, assim. Porque lá todo mundo planta normalmente a mesma coisa. E aí, quando você olha assim, para as pessoas, ali a gente vê possivelmente, uma subnutrição também. Porque os nutrientes faltam, né? E por outro lado, eles não têm dinheiro para vir aqui para Diamantina. E aí, uma vez eu perguntei assim, em uma das comunidades, quanto que custa, né, para um carro levar vocês lá? Aí eles falam assim, R$ 30. Eu falo, R$ 30 por pessoa? Não, R$ 30 o carro. Mas a gente não tem dinheiro, entendeu? E aí foi uma oferta que a gente começou, foi um trabalho que a gente começou, que a gente chegou a fazer 2 feiras comunitárias. A gente pegou o que eles produziam e trazíamos para Diamantina para vender aqui. A gente vendeu num evento maior que teve dentro da universidade, que é essa Integra, e depois a gente levou para uma comunidade no início do ano passado, que era uma comunidade, foi num feriado, então uma comunidade muito que muitas pessoas vêm para essa comunidade, para São Gonçalo do Rio das Pedras. E aí eles venderam os produtos. Então aí começou o dinheiro circular, né? Aí eles já começam a ter acesso. Então, assim, o que eu quero passar, na verdade, das questões das comunidades quilombolas, é que existe essa vinculação com a terra, mas, por outro lado, existe também a vinculação, a necessidade que eles sentem de ter essa vinculação com cidades. Porque, assim, o que eu fico vendo muitas pessoas falando é que eles não, que aquela vida ali tem que ser mantida daquele jeito. Só que tem que perguntar para eles se é aquilo que eles querem, entendeu? Se é essa manutenção de vida que eles querem. Porque aí eles sentem falta da escola, para o uhum. aluno ir para a escola. Quando a gente fez um projeto aqui na universidade, para um aluno para eles chegarem aqui na universidade, tem comunidade que demora 3 horas para chegar. Entendeu? Eles saíram 7 horas da manhã e só conseguiram chegar aqui 10 horas da manhã. Então, assim, eles querem ter esse acesso às coisas que a gente tem também dentro da cidade. Então, assim, acho que a gente precisa de pensar nas comunidades, essas que estão afastadas, pensar em como manter e se querem manter dessa forma. Sim. Porque, assim, aí eu fico pensando, os adolescentes, né, quando terminam o ensino médio, eles vão trabalhar em São Paulo. Eles não têm uma visão de um ensino técnico, de um ensino médio, de um ensino superior. Eles vão para São Paulo, né? E aí ficam lá. E em relação aos movimentos, falar rapidinho, vai encerrar, não vai a live? Não, não, a gente tem 10 minutos. Ah, então tá bom. E em relação aos movimentos, eu percebi os movimentos sociais, e nem só os movimentos sociais, assim, também a comunidade civil como um todo,
teve, aqui por ser cidade pequena, né, a gente consegue ver a mobilização da comunidade civil, da população mesmo, que não sempre está vinculada aos movimentos sociais, em tentar captar recurso, captar, formar cestas básicas, né? Fazer a distribuição das cestas básicas, a distribuição também de informação. A gente tem aqui muitos distritos, então, assim, informar os distritos do que, né, o que que é essa doença, o que está acontecendo, porque se a gente pensa aqui nos distritos, esses distritos eles têm o quê de informação? Televisão, Uhum. né? E aí a gente tem um presidente que desde o início negou a doença. E é essa informação que é vinculada dentro dos distritos. Então, assim, tiveram que gastar energia para fazer essa desconstrução, sabe? Aí eu fico pensando tanto que isso impactou, porque assim, é a Globo falando, né? É o jornal falando o tempo todo, dando essa informação que é apenas uma gripezinha, né? Enfim, estão matando poucas pessoas, né? E aí o tempo todo tem que ficar fazendo essa desconstrução numa população que sequer tem ensino fundamental completo. Isso também é importante, Uhum. né, a gente falar sobre isso. Então, assim, uma informação que a gente tem que passar para uma pessoa que está dentro da graduação é uma, mas uma que não tem fundamental completo é outra. Tantos alunos vieram me procurar e falar, Ana, a minha família não está acreditando. Qual o argumento que eu uso? A minha família está circulando, né? Por quê? Está sendo divulgado que é uma gripezinha, que é uma coisa básica, que aquilo ali está matando poucas pessoas. Então, a gente teve um desserviço muito grande, né, do governo federal e de alguns governos estaduais e de prefeituras, obviamente. E aí a gente da saúde tentando, né, fazer essa Essa desconstrução media, é. que foi muito firme, né? Principalmente durante o início, né, da pandemia, e que continua, né, de uma forma ou de outra, Sim, continua atrapalhando o processo. sim. Então, É, assim, se um trabalhador ele não tem conhecimento da doença real, ele não vai importar trabalhar, porque ele não está preocupado com isso. Tantas pessoas ficaram falando, né, zoando, né, com a utilização de máscaras. E agora estamos todos aí usando máscaras, exato. Tem, né? tem, tem um outro ponto que eu gostaria de puxar, que quando você fala da subnotificação, né, que é muito presente, né, embora vamos ressaltar aqui a importância do SUS, a importância do SUS, inclusive na construção de sistemas nacionais de informação em saúde, né, sobre doenças e agravos em geral, mas ainda é um processo de subnotificação que é muitas vezes marcado por questões estruturais, né? E aí Uhum, institucionais também, mas estruturais, de falta de profissional para isso, de uma rotina em que uhum, permita isso, né? De condições de trabalho também que permitam essa notificação, mas também, por outro lado, dos usos políticos da informação, né? Ou os usos, para ser mais genérico ainda, os usos interessados dessa informação, que uhum, caracterizou muito a nossa experiência brasileira da pandemia. Aí eu queria que você falasse, uhum. explicasse um pouquinho sobre esse processo, né, de afirmação de uma subnotificação, mas tentar esmiuçar o que isso significa para quem não, não domina tanto como é que é esse processo de notificação e por que vivemos Uhum. numa subnotificação. Primeiro, assim, importante falar que quem está segurando o processo todo, né, é o SUS, né? Aí a gente lembra, assim, porque a gente tem informações sobre hospitais particulares, obviamente que eles, né, conseguem segurar uma parte, mas quem são as pessoas que podem frequentar os hospitais particulares são o topo da pirâmide, a base, né, metade para baixo, né, assim, considerando a pirâmide, metade, assim, né, para baixo a gente, quem mantém
está sendo o SUS. Se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde, com certeza a gente teria muito mais mortes do que a gente tem registrado até agora, né? Isso, assim, isso tem a menor dúvida, isso não tem dúvida em relação a isso. Em relação à subnotificação, o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático em relação à Covid-19. No início, né, era assim, se a pessoa chegava, né, com 2 sintomas, né, de Covid-19, aquilo ali já era notificado no sistema, né? Então, ali já era mandado para o Ministério da Saúde, caso suspeito, né? Depois, aí eles mudaram a notificação. Aí, o que eles fizeram? Só vamos notificar quando a pessoa apresentar pelo menos 3 sinais ou sintomas. Aí, olha o que acontece. Se no início a gente estava notificando pessoas que chegam com 2 sinais, X. Ah, não, então agora a gente vai mudar. A gente só vai notificar quem chega com 3 sinais ou sintomas. Obviamente, isso vai fazer o quê? Diminuir a notificação, diminuir a quantidade de dados, de pessoas, certo? Então, isso é uma forma de manipulação, inclusive uma manipulação política, né? De fazer com que a população acredite que os dados estão, que os casos estão diminuindo. E, na verdade, não são os casos que estão diminuindo. É uma Né? Foi mudança. imposto que agora uma mudança de referência. Né? Uhum. Então, o que a gente... Não, agora a gente só notifica quem tem 3. Então, quem tem 2 já não vai ser notificado mais. Entendeu? E aí é um paradoxo, porque o ideal é você saber antes. Então, essa pessoa aqui que não foi notificada com 2 sinais ou sintomas, ela deixa de ser considerado um caso suspeito e volta para casa. Entendeu? Ela volta para casa. Se aí, quando ela infecta outra pessoa dentro de casa e aquela pessoa apresenta 3 sinais e sintomas, ela vai ser notificada. Ou se aquela pessoa apresenta 2, ela não vai ser notificada. Então, assim, esse processo de mudança, a gente vê isso também muito com referência à hipertensão arterial, à alteração de o que é normal, o que não é, porque é uma forma de você manipular a quantidade de pessoas que eu considero doente, que eu considero não doente. Né? Então, isso é muito preocupante. Né? Agora, em relação à subnotificação, o que a gente tem? A gente tem esse erro, na verdade, no sistema, né, de saúde, essa dificuldade, porque o SUS ele vem com uma ideia preventiva, só que acaba que a atuação dele acaba sendo muito mais curativa, porque a gente não existe aqui uma política de continuidade, né, no nosso sistema de saúde, dando importância à prevenção. Né? A gente tem, assim, momentos, situações isoladas, né? Aquela unidade básica de saúde, ela tem a prática de fazer caminhada, né? Aquela unidade básica de saúde tem grupo de coluna, mas não é uma coisa que é instituída, que é obrigatório ter, né? É uma coisa que vai de cada unidade de saúde. Então, assim, aí o SUS, ele acaba muito trabalhando com essa questão de curar mesmo, essa visão curativa, né? E que atrapalha todo o processo, né? O que atrapalha não, na verdade, a gente não tem tempo para trabalhar, né, com essa parte preventiva, né? E aí, quando a gente está no SUS pensando ele como uma função curativa e a gente tem poucas pessoas que podem dar conta do sistema ali, quem é que vai ficar responsável pelas notificações? Eu já trabalhei na unidade básica, fiz um estágio junto com os meninos da UFRJ no Rio, na época, estava fazendo pós-doutorado e era professora substituta aí. A gente ia no centro ali, né, bem no centro do Rio, para fazer a análise das notificações, o tanto que a gente tem de casos que não tem notificação correta. Então, todo dia chega ali para a gente chegava para a gente fazer uma investigação epidemiológica para tentar identificar de que aquela pessoa morreu, por exemplo, né? E aí eram pessoas que não eram treinadas, né? E aí também tem isso. Então, Uhum. assim, tem essa falta de recursos humanos especializado
sabe? Para fazer a notificação, para a gente realmente conhecer o perfil da nossa população. Porque é só assim que a gente sabe. A gente precisa de conhecer quem são as nossas pessoas, né? Para a gente conseguir traçar estratégias diferenciadas, né? O que a gente faz aqui em Diamantina não faz no Rio, não faz em BH, certo? Não faz em nenhum lugar. Cada um tem a sua especificidade e o SUS traz isso. O SUS ele dá essa opção de ser um serviço descentralizado, para que cada parte, né, consiga trabalhar com as necessidades do indivíduo, daquela comunidade, né? Nossa, é muito esclarecedor falar, colocar também essa dimensão dos recursos humanos especializados em saúde, quanto é importante que o SUS, além de prevenção e promoção da saúde, claro que tratamento e cura também é formação de recursos humanos, é pesquisa, né, e é Uhum. ensino, isso também faz parte do SUS. Ana Paula, eu gostaria de agradecer assim imensamente a conversa, aqui o comentário, né, falando o quanto você domina o tema, fica muito evidente, né, o comentário que foi feito agora. Uhum. Muito obrigado por compartilhar conosco nessa manhã o seu conhecimento, a sua experiência, especialmente esse projeto tão importante com as comunidades quilombolas aí da região Uhum. da Diamantina. Muito obrigado mesmo. E para quem não pôde assistir inteiro, chegou agora, ela vai ficar disponível no canal do IGTV da Memória e mais tarde já vai estar disponível no canal do YouTube também. Então, quem quiser compartilhar essa ótima conversa, esse bate-papo, fique à vontade também. Eu gostaria de agradecer mais uma vez você ter aceitado o convite para participar dessa conversa nessa manhã. Obrigado. Imagina, Igor, foi um prazer, né? Eu acho que é importante a gente disseminar esse conhecimento, né? Principalmente porque agora com a pandemia as pessoas estão tomando o tema, né, como se fosse um tema qualquer, né? Sim, E aí existem especialistas para falar sobre a pandemia, né? Então, acho legal também trazer essa fala, essa discussão e mostrar um pouco da realidade, né? Do Brasil, assim, e quem é, né, o Brasil, quem somos, né, na verdade, para a gente sair dessa nossa bolha, né, e aí eu me coloco nela também, obviamente, para a gente entender de quem que realmente a gente está falando, de quem que é a população que está sendo atingida nesse momento tão delicado da vida, né, que a gente está vivendo. Né? Então, muito exatamente. obrigada pelo convite, e continuo à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Que a gente possa ser vetor de informações seguras sobre saúde, né, e também de ações como essa de solidariedade, de compromisso humano e com a saúde, como iniciativas como a sua. Mais uma vez, muito obrigado pela conversa hoje. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Ana Paula, mais Tchau, uma até vez. mais. Um Até prazer. mais. Tchau.